Muito boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, minhas amigas. 12h54, estamos trazendo aqui no nosso programa a participação do Dr. Nixon Lucena e da doutora Enilce Guedes. Como eu já havia anunciado aí nos blocos anteriores, vamos falar sobre a aposentadoria rural. Já quero desejar boa tarde ao Dr. Nixon Lucena. Seja bem-vindo, doutor. Doutora Enilce, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Boa tarde. Oi, Edmar, boa tarde. Mais uma vez aqui, deixando você levar um pouco de informação, para a nossa sociedade, hoje especialmente para os agricultores, os trabalhadores rurais. E a gente vai falar, um pouquinho, responder as perguntas, as principais perguntas sobre esse direito do agricultor na hora de se aposentar. Perfeitamente. Primeira pergunta de hoje eu vou fazer aqui para o Dr. Nixon. Doutor, o que o trabalhador rural precisa para se aposentar? Bem, basicamente, o trabalhador rural, como também o pescador artesanal, no caso são segurados especiais, eles têm que preencher dois requisitos essenciais. O primeiro deles é ter 15 anos, comprovar 15 anos da sua profissão, no caso do agricultor, nas provas de agricultura, e da mesma forma o pescador artesanal, comprovar 15 anos. E o segundo requisito é a idade. No caso de homem são 60 anos e mulher 55. Ou seja, o segurado especial ele tem uma redução de 5 anos comparado com o trabalhador urbano. No caso de homem, o trabalhador urbano é 65 anos. No caso da mulher, hoje em dia tem uma diferença de 7 anos, que a mulher são 62 anos. Perfeito. Doutora Enilce, como o agricultor pode dar entrada no seu benefício de aposentadoria? O agricultor, ao completar a idade necessária, agricultora, eles podem dar entrada através do telefone do INSS 135, também através do portal do INSS, também junto à agência física do INSS, e aí ele vai precisar preencher no momento do requerimento, um formulário muito importante, que é a autodeclaração, certo? Essa autodeclaração hoje, quando o agricultor vai dar entrada na aposentadoria rural e no salário maternidade, ele é obrigado a preencher essa autodeclaração automaticamente, Essa declaração, ela praticamente substitui o que antes era a declaração do sindicato, Então, nesse caso aí, quando você dá a entrada, tiver todos os documentos em mãos, documentos rurais e completar a idade, dá a entrada através do meu INSS, através desses canais, Doutor Nixon, a gente ouve falar muito sobre autodeclaração, inclusive a doutora Enilce acabou de abordar aí esse assunto. O que é essa autodeclaração? Edilane, essa autodeclaração é o que substitui a antiga declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, certo? É um documento que é importante falar, é gratuito, é cedido pelo INSS, tem no site. E essa autodeclaração, a pessoa tem que preencher as informações de acordo com o tempo de serviço de trabalho, como agricultor, se é arrendatário, se é proprietário, ou seja, ele vai colocar nessa autodeclaração todas as informações pertinentes ao seu tempo de trabalho. Agora, sim, é muito importante essa autodeclaração, é muito importante você ter o cuidado na hora de preencher. Por quê? Porque às vezes você preenche de forma equivocada e o benefício é indeferido. Às vezes o segurado ele tem provas, no caso de agricultor, para comprovar o período de aposentadoria, mas pelo fato dele preencher a autodeclaração de forma equivocada, muitas vezes o benefício é indeferido. Já na prática, já vi alguns casos que quando a gente olha a documentação do segurado, tem uma vasta documentação, e quando você vai ver o motivo do indeferimento, foi a forma equivocada que preencheu a autodeclaração. Vou dar um exemplo aqui, tipo assim, o trabalhador rural ele tem comprovação de 18 anos de contribuição, ele precisa de 15, mas suponhamos que ele tenha 18. Aí tem muita gente que
coloca na autodeclaração que é agricultor há 25 anos, por exemplo, há 20 anos. Se a sua documentação rural só comporta provar 15 anos ou 18, você não pode colocar na autodeclaração que você é agricultor, por exemplo, de 2020 a 2023, porque aí você vai ter que comprovar 23 anos. Mesmo você tendo os 15 anos comprovados, o benefício possivelmente poderá ser indeferido por esse erro, ou seja, é um exemplo de erro dado no preenchimento da autodeclaração. Então é sempre bom procurar uma pessoa que tenha conhecimento para poder assessorar, dar informação sobre esse preenchimento, para que você não possa preencher de forma equivocada. E lembrando, mais uma vez, essa autodeclaração ela é gratuita e você pode emitir como a declaração do sindicato rural. Hoje é a autodeclaração. Perfeito. Doutora Nilce, quais são os documentos mais importantes para provar a atividade rural? Os documentos mais importantes, né, para comprovar a atividade rural são os documentos que estão na base de dados do governo federal, né? A DAP, né, que hoje é a CAF, né, a CONTAG, o recibo do programa Hora de Plantar, a Garantia Safra. São documentos que vinculam aquela pessoa ao trabalho rural perante o governo federal. Então, esses documentos, né, são os que a gente chama de prova plena, são os principais. Mas também existem outros documentos que a gente também utiliza, né, que são as certidões de nascimento dos filhos, certidão de casamento, né, desde que essas certidões tenham a sua profissão como agricultor. Né? A gente também utiliza cadastro do posto de saúde, cadastro de prontuário odontológico. Tudo isso vai servir como prova, né? O INCRA ou ITR da propriedade, desde que ele seja proprietário ou comodatário naquela propriedade, o contrato de arrendamento. Tudo isso vai servir como prova e também todos os outros documentos que contenham a profissão daquela pessoa como agricultor. E aí a gente tem várias situações aí que a gente utiliza para complementar essa prova. Perfeito. Dr. Nixon, o pescador tem os mesmos direitos que o agricultor na aposentadoria? Sim, Edilane. Tem os mesmos direitos e também as mesmas obrigações, né? No caso, o direito no sentido de ter a redução de 5 anos, no caso de homem, para se aposentar, e no caso de mulher são 7 anos, que no caso são 55 anos para mulher e 60 para homens. Certo? Da mesma forma, ele terá que comprovar pelo menos 15 anos que é pescador artesanal. E a doutora Enil citou algumas provas aí no caso de agricultor. E no caso dos pescadores, como exemplo, existe o seguro-defeso, às vezes a sua embarcação é registrada, certo? Constar sua profissão de pescador em documentação, como certidão de casamento, cadastros, ou seja, são as provas inerentes à questão do pescador. E também é importante informar que pode acontecer, e não é nada fora do comum, que o segurado ele tenha os dois tipos de prova, como pescador e como agricultor, certo? Então, já aconteceu muitas vezes, eu tinha um cliente do Oroz, por exemplo, que ele passou muito tempo pescando no açude e depois foi para a roça. E o que foi que aconteceu? Você pode juntar os dois períodos, né, as duas provas, para completar os 15 anos e se aposentar normalmente como segurado especial. Agora, para a doutora Nilce, e pegando mais ou menos o que Nixon falou aí. O agricultor, ele pode aposentar juntando o tempo rural com o tempo urbano? Pode sim, Edilânio, só que ele não vai poder ter aquela redução de idade que é somente para o agricultor, que é a redução de 5 anos, né? Ele vai poder unir o tempo rural com o urbano, mas para o homem ele vai precisar completar a idade de 65 anos e para a mulher ela vai precisar esperar completar a idade de 62 anos. Então, eles podem, mas eles vão ter que completar a idade a mesma idade do trabalhador urbano, né? Que a aposentadoria por idade, ela é de 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Né? Somente existe essa redução de 55
para mulher e 60 para homem, no caso de aposentadoria com atividade totalmente rural. Perfeito. Olha só, para você que está chegando agora aqui na sintonia da 104 FM, nós estamos recebendo o Dr. Nixon Lucena e a doutora Enilce Guedes. O tema de hoje, aposentadoria rural. A gente vai... 104 FM. Estamos de volta aqui na 104 FM. Agora a gente retorna aqui para as nossas perguntas. Dr. Nixon, mais uma pergunta para você aqui. Olha só, seguinte, sou agricultor, mas trabalhei na atividade urbana por alguns períodos. Vou conseguir a minha aposentadoria rural? E aí? Existe sim essa possibilidade, Adilane. Assim, antigamente era um pouco mais complicado, porque tanto o INSS como a própria Justiça entendiam que o trabalhador rural ele não poderia trabalhar mais do que 4 meses por ano. Porque se ele trabalhasse mais do que 4 meses, ele perdia a qualidade dele naquele ano como segurado, né? A lei hoje já prevê essa possibilidade, que você pode juntar, o trabalhador rural ele pode juntar o período que ele trabalhou antes do período urbano e o período que ele trabalhou como agricultor posterior ao período urbano. Dá um exemplo. Vamos supor que o trabalhador rural ele trabalhou a vida toda como agricultor, tipo assim, de 2005, ele tem provas a partir de 2005 como agricultor. Aí trabalhou até 2016, tem provas até 2016. E por algum motivo, 2017, 2018, por exemplo, ele trabalhou como urbano, carteira assinada, alguma coisa nesse sentido, como contratado. E após esse período de 2 anos, ele voltou a trabalhar como agricultor, né? Antigamente era um pouquinho mais complicado conseguir aposentadoria desta forma. Hoje não. Hoje a lei prevê o quê? Esses 2 anos que eu citei como exemplo, eles são excluídos, né? E o que é somado é o período anterior e posterior ao período de 2 anos que ele trabalhou como urbano. Mas vai seguir os mesmos critérios da aposentadoria normal de agricultor. Esse período anterior e posterior somados tem que ser comprovado 15 anos e ele também gozará do direito da redução de idade, né? No caso de homem 60 anos e de mulher 55, certo? Então, ou seja, se o trabalhador rural, ele durante o período dele como trabalhador rural, da vida dele, houve a necessidade de trabalhar de forma urbana, se ele tiver os 15 anos rurais, mesmo sendo descontínuos, esses períodos podem ser somados, excluindo logicamente o período urbano, para que ele possa se aposentar como segurado especial. Perfeitamente. Agora uma pergunta aqui para a doutora Enilce. O trabalhador rural, ele pode abrir uma empresa? Pode sim, Edilane, pode abrir empresa, porém, né, existe a necessidade de a gente atender a atividade permitida ao segurado especial, né? Existe uma relação, né, uma lista de atividades no anexo 6 do ofício circular número 46 do INSS, onde eles fazem a descrição de quais atividades econômicas podem ser realizadas pelo segurado especial enquanto MEI, né? Se não tiver nessa relação, se não tiver descrita, essa atividade não tiver descrita nessa relação, aí não vai poder. Então, essa pergunta é um pouco a questão do depende, né? Depende da atividade exercida naquele MEI, certo? Se o MEI for dentro da atividade que está descrita no ofício 46 do INSS, ofício circular 46 do INSS, aí sim não vai atrapalhar a aposentadoria, não vai prejudicar, e ele pode sim realizar a atividade de agricultura juntamente com a atividade de MEI. Mas se ele não tiver ali descrita nessa relação, aí não pode, né, porque vai estar dentro de uma atividade diversa ao permitido ao segurado especial. Pronto. Pergunta agora para o Dr. Nixon. Doutor, uma hipótese. Dei entrada aqui no meu processo no INSS e foi negado. Posso entrar de novo no INSS? Sim. Sempre o segurado ele pode requerer um novo benefício, né? Até porque muitas vezes o benefício é indeferido, não porque o segurado não tem a documentação suficiente para se aposentar, mas sim por algum erro, né? Algum erro de documentação, faltou alguma coisa, uma exigência que o INSS solicita e não é cumprida, né? Algumas informações
que às vezes são desnecessárias, que são juntadas, né? Outro exemplo também, até a gente citou há pouco tempo, a autodeclaração preenchida de forma equivocada, né? Por isso que é muito importante, a gente sempre gosta de observar essa questão da autodeclaração, para que a mesma seja preenchida de forma correta, porque muitos benefícios são negados pelo erro de preenchimento da autodeclaração. Ou seja, o agricultor tem que preencher tudo corretamente, se ele é proprietário, se ele é arrendatário, entendeu? Período que ele realmente está trabalhando e o período que as provas deles comportam, as provas que ele tem comportam para provar, certo? Ou seja, se ele tem 15 anos de provas rurais, ele não precisa colocar na autodeclaração mais do que 15 anos como agricultor, certo? Então, por alguns erros, o benefício pode ser indeferido e esse erro pode ser corrigido e requerido novamente o benefício e concedido. Mas é importante também informar, Edilane, que, por exemplo, se você deu entrada no benefício e foi indeferido, um ano depois você requeriu um novo benefício, se esse novo benefício for concedido, é importante informar, que às vezes as pessoas não entendem, que a parte financeira só vai começar a contar a partir da data da nova entrada. Entendeu? Esse benefício que, nesse exemplo que eu citei, que foi negado um ano atrás, ele morreu. Perdeu. Então, você vai receber só a partir do novo requerimento. Para poder receber desde a data do primeiro requerimento, né, que foi negado, existem duas possibilidades. Uma é você recorrer no próprio INSS, né, para fazer uma revisão do seu benefício, um recurso para que ele seja novamente analisado e, se for concedido o benefício, aí sim você recebe desde a data que requereu. Ou, se for o caso, uma ação judicial usando a data do requerimento indeferido, né, negado a primeira vez, e, se for concedido, você recebe desde esse período. Né? No caso de um novo requerimento administrativo, se for concedido, é da data que você requeriu novamente. Pronto, a pessoa se aposentou aí na data mais recente, está recebendo o aposento, beleza, ok, aí a pessoa depois vai correr atrás do resto, né? Isso é muito comum, às vezes as pessoas nos procuram e já com o benefício indeferido, negado, né? E a gente faz o atendimento e vai explicar, e uma das perguntas que eles sempre fazem é isso: vou receber desde o primeiro? Não, você vai receber a partir do momento que a gente ingressar novamente. Perfeito. Uma pergunta aqui para a doutora Nilce. Doutora, sou tratorista, posso me aposentar como agricultor? Essa é uma pergunta muito importante, até porque há uma contradição legal, né, em relação à situação do tratorista. Né? Para o INSS, o tratorista não é considerado segurado especial. Né? Já na justiça, a gente pode discutir essa situação, né, para que a gente faça uma correlação da atividade de tratorista com o meio rural. Então, se a gente conseguir, através de uma ação judicial, comprovar que o trabalho do tratorista prestado para empregador rural, né, de natureza rural, a gente consegue encaixá-lo como segurado especial. Né? Mas para o INSS, administrativamente falando, né, ele é taxativo, não é considerado, o tratorista não é considerado segurado especial, mesmo exercendo uma atividade de natureza rural, prestando serviço para um empregador rural. Né? Então, essa é uma situação que o INSS tem um entendimento, né, e a Justiça tem outro entendimento. Então, na situação de tratorista, o melhor é recorrer para a Justiça para discutir essa situação. Nessa situação, quais os documentos que poderiam comprovar? Normalmente a gente utiliza o quê? Né? A gente utiliza a situação, a carteira de trabalho, né? Que lá vai constar, né, qual é a situação do tratorista, né? E para qual empresa ele presta, se o CNPJ daquela empresa tem natureza rural. A gente precisa olhar no CNAE da empresa se ela tem atividades rurais relacionadas a ela. Né? E aí também a gente vai precisar o PPP, também a gente utiliza, né? Que é um perfil profissional profissiográfico, né? Para comprovar a atividade que ele exercia, a forma da atividade, se tinha agentes insalubres. Também a gente pode utilizar testemunhas que comprovem que aquele trabalho ali exercido pelo tratorista, ele tinha um vínculo ao meio rural,
né? Então, todas as provas, né, que condicionem ele ao meio rural serão bem-vindas e aproveitadas nesse processo. Dr. Nixon, aqui nós temos a nossa última pergunta, é a seguinte: dei entrada no meu benefício com 56 anos de idade, já vou completar 60 anos de idade e meu benefício ainda não saiu. A pergunta é, posso me aposentar por idade? Edilane, no caso da aposentadoria rural, é esse exemplo que você citou, 56 anos, certamente é uma mulher. Então, o que é que acontece? No caso do segurado especial, essa questão da idade, ela não vai ter nenhuma, como é que eu posso dizer, relação com a aposentadoria. Ou seja, a mulher com 55 anos, ela já pode requerer o benefício, certo? Mas, independente da sua idade, você vai ter que comprovar os 15 anos como segurado. Se você tivesse, no caso, se ela tiver 55, 60... 70, se ela der entrada, qualquer período que ela der entrada, com qualquer idade, ela vai ter que comprovar os 15 anos, independente da idade que ela tenha. Eu falei 55 porque o comum é quando se completa a idade logo procurar, né? Mas, por exemplo, se você... por quê? Porque quando você não consegue o benefício, é porque você não comprovou a sua qualidade de segurado, né? Perante o INSS ou, de repente, perante a Justiça. Então, independente da sua idade, se você requerer novamente, você vai ter que comprovar os 15 anos, entendeu? A única maneira que isso pode mudar é se, aquele exemplo que já foi citado, se você tiver um período urbano, certo? E aí você juntar os dois períodos, o rural e o urbano, que aí sim você poderá se aposentar pela idade, só que obedecendo a regra do trabalhador urbano, no caso mulher 62 e homem 65. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, nós temos aqui uma pergunta que é mais uma vez falando sobre a autodeclaração. O pessoal está chegando agora e quem comentou sobre esse assunto foi o Dr. Nixon. Então, assim, doutor, eu acredito que por ser um documento muito importante e por ser um dos primeiros a serem avaliados, as pessoas querem saber os detalhes sobre isso. Então, se o senhor puder falar mais uma vez aí os detalhes sobre a autodeclaração, a gente agradece. Pronto, Edilene. Como a gente falou, a autodeclaração hoje é um dos documentos essenciais para ser deferida a aposentadoria ou o salário maternidade, entendeu? Por quê? Porque nessa autodeclaração você vai preencher toda a sua vida como trabalhador rural, ou seja, o período que você trabalhou, como você trabalhou, se foi como arrendatário, como proprietário, então o tamanho do local onde você planta. Então são as informações que são importantes e tem que ser preenchido de forma correta. Ou seja, você tem que preencher dentro dos limites, dentro das regras que hoje fazem o direito à aposentadoria, seja ela na área administrativa ou seja no judiciário. Então, período que você vai trabalhar, o mínimo é 15 anos. Eu tenho 30 anos de prova. Se você tiver 30 anos de prova, você pode colocar que trabalha como agricultor há 30 anos. Mas se você tem... por exemplo, 18 anos de prova, ou 15, aí tem gente que coloca, que é agricultor há 20 anos. Se você não comprovar, às vezes faltando 2 anos, 3 anos, se você não comprovar o período que você colocou na declaração, que você mesmo declarou, por isso chama-se autodeclaração, seu benefício poderá ser indeferido por esse motivo, mesmo que você tenha os 15 anos de prova. Dependendo do servidor que analisar sua documentação, se ele for muito ao pé da letra, então ele pode negar seu benefício por isso, entendeu? Tem alguma informação, doutor, em relação a isso? Eu gostaria só de reforçar que a autodeclaração, você precisa fazer uma correlação da prova que você tem, né, com o período que você está declarando na autodeclaração. Então, você tem que ter uma prova do início da atividade, né, para você marcar o início ali que você está declarando na sua autodeclaração. Se você tem uma prova de 2000, então você vai colocar a partir de 2000 até hoje, né? Se você não tem prova de 2000, nada que vai lhe remeter à atividade de agricultura ali em 2000, então você vai colocar a partir da data que você tem um documento, né? Porque a autodeclaração nada mais é do que você ratificar, através das provas, aquele período que você está se autodeclarando como agricultor. Então, se você só tem provas de 2005 para cá, você só vai botar de 2005 para cá, desde que obedeça o quê? 15 anos de tempo de atividade rural anteriores ao requerimento do benefício.
E hoje é muito importante, né? Eu insisto aqui, pedindo que os agricultores, as pessoas que têm relação com a agricultura, que querem um dia se aposentar como agricultor, que procurem o governo federal, que façam os seus cadastros, né, que façam a CAF, que hoje é o documento mais importante, que substitui o ADAP, né, que procurem fazer parte do programa Hora de Plantar, do Seguro Safra, porque são essas provas que vão ratificar o período que você está declarando na autodeclaração. Doutora, ainda não sei nem se já foi um dia obrigado, mas a questão da contribuição com os sindicatos é obrigatório? Na verdade, o que é o sindicato, né, ele é uma entidade para apoiar, né, os agricultores, né? Anteriormente, né, antes, essa prova em relação à contribuição do sindicato era muito utilizado junto ao INSS para reforçar, né, o período de atividade rural praticado por aquela pessoa, pelo agricultor, né? Mas nunca foi obrigatório, né? Preciso deixar bem claro isso, né? Que a pessoa não é necessário se filiar, não é obrigatório se filiar ao sindicato rural para conseguir a aposentadoria rural. Nunca existiu essa obrigatoriedade e hoje muito menos existe. Só que a gente também não pode negar que se você já é filiado ao sindicato há muito tempo e possui ali uma ficha de sindicato, uma carteira de sindicato com uma data antiga, né? Isso vai ajudar na sua aposentadoria, claro. Mas o fato de você não ter se filiado ao sindicato também não vai lhe atrapalhar ou lhe proibir de se aposentar como agricultor. Perfeitamente. E agora os nossos ouvintes, claro, obviamente, já tem aqui esse espaço, né, para eles tirarem as dúvidas, mas o que os nossos ouvintes, a quem eles podem recorrer para tirar dúvidas aí em relação a esses assuntos? Bom, primeira coisa que o segurado precisa entender, né, é que ele pode e deve procurar, primeiramente, né, o INSS para saber, né, quais são os documentos necessários, o que eles precisam fazer, né? Mas também, né, o mais importante ainda é procurar alguém, um especialista, advogado especialista na área, uma pessoa que entenda, que realmente possa lhe orientar de acordo com a legislação vigente, né? Do que você pode fazer, quais são os documentos que você pode conseguir, todos dentro da lei, né? Isso é muito importante dizer para as pessoas que não saiam por aí achando que se aposentar é fácil, né? Que você só vai conseguir provas para se aposentar quando você completar os 55 anos, no caso de mulher, ou 60 anos no caso de homem, porque você não vai conseguir, né? É muito importante e a gente entende essa realidade e sabe que a maioria dos nossos agricultores, eles trabalham na roça a vida inteira e nunca se preocupam em fazer provas, né? Em procurar provas, em sempre colocar a sua profissão nos seus documentos, né? Documentos de certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de nascimento dos filhos. Mas é importante que a gente coloque na cabeça dessas pessoas que eles precisam se planejar para a sua aposentadoria. Da mesma forma que quem contribui para o INSS hoje, para um dia se aposentar, é necessário também que o agricultor vá fazendo, né, essas provas, vá procurando as entidades, vá procurando o governo federal e vá ali se colocando dentro da base de dados do governo. Que hoje são as provas mais importantes e que a gente chama de prova plena. Se você tiver um ANDAP, né, de algum período, a gente consegue aí já comprovar metade do seu período, 7 anos e meio. Então, se você tiver um ANDAP no início da atividade e um ANDAP no final, a gente consegue aposentar com apenas 2 documentos, né? Então, isso é muito importante, né, para que as pessoas se programem e não deixem para ir atrás de prova somente quando completar a idade. A gente pode até fazer uma analogia própria do próprio agricultor, né? A gente planta agora para colher lá na frente, né? Então você já fique atento aí a plantar as suas provas para colher lá na frente. Temos uma pergunta aí, doutor? Temos sim, é uma dúvida em relação a essa questão da carteira assinada, certo? Uma pessoa está perguntando aqui, porque a gente falou em relação ao período que pode trabalhar registrado para ser excluído, né? Para somar o período anterior e posterior desse período que ele trabalhou.
de carteira assinada para somar dos dois e conseguir o benefício. E a pessoa que está tendo essa dúvida é que a carteira dele é assinada justamente como agricultor, né? Eles que já assinou como agricultor e no corte de cana. E está perguntando se esse período é excluído também ou não. E se não é excluído, qual é a idade que ele pode se aposentar. Nesse caso, né, no caso de empregado rural, que é uma categoria, né, de trabalhador rural, ele vai ter os mesmos direitos do segurado especial. Ele vai poder se aposentar com a redução de idade, né, de 5 anos. No caso, se for mulher, se aposenta com 55. Se for homem, se aposenta com 60. E se ele não tiver todo o período de carteira assinada como empregado rural, e um dia, se ele já exerceu atividade como segurado especial, sem carteira assinada, mas comprovar que trabalhou ali no campo, em regime de economia familiar, né, ou em regime de economia individual, ele também vai poder unir o tempo de empregado rural com o tempo de segurado especial, e aí somando esses dois tempos, 2 períodos, se ele tiver os 15 anos de atividade rural, ele também vai conseguir se aposentar como segurado especial. Ou seja, Dilane, quando você for analisar essa questão da carteira, você tem que ver qual é a ocupação como foi a ocupação preenchida na sua carteira. Não é pelo fato de você ter a carteira assinada que vai impedir você de se aposentar ou vai aumentar o período de tempo para você se aposentar, né? Tem que ver a ocupação. Se for, por exemplo, como a doutora Enilce falou, como trabalhador rural, essa prova ela se iguala como se fosse uma CAF, um seguro-safra, entendeu? Aquele período que ele trabalhou, comprovadamente, já ele trabalhou na zona rural. Então, aquele período ali de 2, 3, 4 anos, não sei, que ele tem carteira assinada como trabalhador rural, serve também como prova, mais do que prova. Aliás, serve demais, não é mais do que prova, serve demais como comprovando a profissão dele como trabalhador rural. Lembrando que isso é um entendimento novo, né, do INSS, veio agora com a IN 128. Antes havia uma barreira, né, junto ao INSS para conseguir unir o tempo de empregado rural com o tempo de segurado especial. O INSS não aceitava, era necessário a gente levar essa situação para a justiça para que fosse averbado todo esse período, mas hoje, né, a partir da IN 128, já é possível sim e já é aceito pelo INSS na via administrativa. Nada como a boa e velha CLT, né? O peso aí de comprovação realmente é enorme. Olha, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês podem seguir o Instagram da Advocacia Guedes e Lucena, tem muitas dicas para vocês lá, tá certo? Que é justamente o Instagram dos nossos convidados, doutora Enilce Guedes e doutor Nixon Lucena. Pode ter certeza que vocês vão sair de lá sabendo de tudo, todos os detalhes em relação aos benefícios previdenciários. Doutora Enilce e doutor Nixon, muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, Adriano. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui participando do seu programa, tirando as dúvidas da população, fazendo um trabalho social e esclarecendo, né? Muitas pessoas, infelizmente, às vezes até por vergonha de procurar alguém, ficam desinformadas.